Veio um ok lá para mim e tudo certo. Então vamos lá. Conseguiram fazer a atividade proposta lá, o exercício em CAD daquela tabelinha, né? De completar uma tabelinha para mim das lajes maciças? Alguma dúvida? Várias. Várias. Alguém chegou até o final? Comunique-se dizendo que eu. Sim, mas com dúvidas. Show. Vamos, sim, mas também. O mas também é que me mata, cara. Então vamos tentar agora esclarecer essas dúvidas de vocês, tá? Eu comecei essa tabelinha já, mas eu vou explicar desde o início, a gente vai fazendo ela juntos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu É, acho que a pior parte é aquela dessas classificações quanto à vinculação, né? Que eu essa acho é a que pega grande, mais. essa é a grande pegada, mano, isso é verdade. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Alguém me fala um sim, por favor? Se estiver enxergando, Sim, lógico. O preto do CAD ficou bom ou fica ruim? ficou bom. Dá para Ficou enxergar bom? direito, eu acho. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu já trago a planta de formas para vocês, né? Notem que eu já fiz uma pré-classificação, tá? Vou mostrar minha tabelinha para vocês. Então já coloquei aqui se é uma ou duas direções. Nós vamos do início. Vou aumentar esse cara aqui. Então tá, tabelinha proposta, né? Então classifiquei inicialmente aqui os números, na verdade, números, nomes, né, das lajes. Então L1, L2, L3, L4, aqui até L11 na nossa primeira coluna. Segunda coluna, LX sempre vai corresponder à menor distância das duas dimensões que eu vou ter na minha laje. Né? Estou trabalhando aqui com lajes retangulares. E o LY maior dimensão. Tá? Coloquei aqui os valores, tá? Que deu para mim, pelo menos. Teve uma das lajes que eu acho que o desenho deu uma explodida, ficou uma cota um pouco quebrada. Aqui eu estou arredondando ela, tá? Vou até lembrar a laje que foi. Eu acho que é a laje L5 e L10. Tá? Essa cota aqui, no sentido de Y, ela ficou um pouco quebrada, mas arredondei. Não vai fazer tanta importância assim para o nosso dimensionamento. Tá? Então, confiro depois com vocês. Eu posso mandar no WhatsApp depois, até vou colocar dessa forma, aí vocês podem acompanhar agora apenas no vídeo. Eu coloco no WhatsApp depois para vocês essa tabelinha completa, tá? Eu vou exportar como PDF e jogo para vocês ali no WhatsApp. Então, LX e LY, maior e menor dimensão, sendo que LX sempre vai ser a menor dimensão, independente da direção, tá? Aqui eu não falo de X e Y cartesiano. X a gente vai indicar o menor e Y o maior. Lambda é a divisão, né, um pelo outro. Quando o lambda for superior a 2, ela é classificada em apenas uma direção, né, a sua armação é em apenas uma direção. Quando o lambda der menor a 2, aí a gente tem duas direções. Para mim, da L1 a L10 deu apenas uma direção, e a L1, perdão, deram duas direções, né, e a L11 deu apenas uma direção. Tá? A representação dessas direções. A gente tem várias representações aí que a gente pode tentar brincar, tá? Eu gosto dessa da seta, tá? Então notem, eu coloquei
Caiu para todos? Imagino. Acho que sim, professor. Agora voltou. Sim, beleza. Eu falando animadaço aqui, perguntando para vocês, se você tem alguma dúvida, tal, ninguém falava nada, pensei, pô, que beleza, ninguém tem dúvida. Agora enfim. Está gravando ainda, então eu vou continuar aqui. Vou compartilhar novamente minha tela, então. Vocês lembram onde eu parei? Você estava na parte explicando as direções. Eu já fui até o Lambda, então, com vocês? Sim. Beleza. Alguma dúvida até o Lambda? Não. Estão vendo minha tela, né? Espero. Aham. Beleza. Então vamos lá. Quanto às vinculações, como eu sei quando é engastado em outra laje ou não é engastado? E essa classificação remete-se apenas a isso, tá? Ao engastamento em outra laje ou ao não engastamento. Essencialmente, a regra que a gente acaba tomando como partido aqui para nós é se há contato lateral entre essa laje que a gente quer classificar e a lateral, pode haver essa vinculação, desde que esse contato seja maior ou igual a 2/3 da distância dela total, né, dela inteira. E, lógico, desde que as duas estejam armadas na mesma direção. Então, eu vou começar aqui pela laje L1. A nossa laje L1, visivelmente a parte superior da laje não é engastada em nenhum lugar. Né? Aqui em cima não tem nada, tem uma viga apenas, né? Mas esse engastamento é laje em laje. A parte de baixo, parte inferior da minha laje L1, ela pode sim ser engastada na L8. Por que isso? Porque a L1 está armada no sentido vertical, a L8 também está armada no sentido vertical. Então as duas se encontram, a armação das duas se encontram aqui. Né? E além disso, toda a face lateral aqui está em contato. A L1 está em contato inteiramente com a L8. Né? Isso que é maior que 2/3, logicamente. Então eu já sei que a L1 engasta na parte de baixo. Na lateral direita, como é que eu vou saber se ela engasta? É importante comentar, muitos mandaram mensagem em relação a isso. Não importa se eu tenho na lateral da L1 uma, duas, três, 19 lajes, tá? Ela vai engastar, quem vai engastar é a L1, então só vai ter um engastamento. Só que, independente do número de lajes que eu tenha adjacente à laje L1, eu posso fazer esse engastamento como se fosse uma só, né? Por exemplo. Então, qual é a distância que eu tenho aqui, a maior distância que eu tenho da L1? Vamos ver aqui, eu tenho 4,60. Então, de eixo a eixo, na minha laje L1, aqui eu tenho 4,60 metros. Vou abrir aqui minha calculadora. 460 dividido por 3 vezes 2, eu vou ter 306,67. Tá? Quer dizer que, dos 460, 2/3 desse valor representa 306,7. Quer dizer que se o contato da minha L1 com as lajes do lado, independente de quantas sejam, for igual ou superior aqui ao 306,67, eu posso engastar L1 na lateral. Tá? Essencialmente é isso. Para verificar, vou só pegar a minha linha de eixo aqui, dessa viga, aqui, beleza, e vou pegar da minha viga L1 aqui embaixo também, só para a gente ter uma referência de eixo a eixo. Né? Lembrando que as alturas das lajes, LX e LY, sempre de eixo a eixo de vigas que contornam ela. Então, essa distância aqui, vou pegar a distância desse ponto até esse ponto aqui, eu tenho 349,345, basicamente. 345 é maior que 306, né? É mais que 2/3 do 460, que é a minha distância total. Ou seja, eu posso engastar a lateral, no meu caso, de vocês talvez direita, aqui da minha laje L1, nas lajes adjacentes. Quer dizer que a L1 está mais engastada nessas lajes laterais do que menos. Né? A única parte que não está engastada é esse vãozinho aqui que ficou para fora. Né? Mas como ela tem mais engaste que menos, eu posso engastar ela. Tá? E outro fator importante, a L1 está armada na direção horizontal, que está em contato com a L4, que também está armado na direção horizontal. Então, essas duas contam. Né? Da mesma forma, a L6 também está armada na direção horizontal. Então, também pode engastar aqui na L1.
Exemplo é que se, por exemplo, a L6 não tivesse armada na direção horizontal, tivesse apenas vertical, eu consideraria o contato para engastamento apenas aqui da minha L4, tá? De vão a vão aqui. Não consideraria a contribuição da L6. Como também está horizontal, né, posso considerar. Então, essa distância é a mesma desse outro lado, que eu tenho contato com a L13 e com a L5. Então, dá para se supor que a L1 vai engastar na lateral esquerda, lateral direita e na face inferior, tá? Como é que a gente costuma representar isso? Eu desenho, né, eu copio aqui minha laje L1, desenho ela. Deixa eu pegar outra cor para ficar um pouco melhor. Tá aqui, desenho essa minha laje, né, e represento esse engastamento como linhas inclinadas. Aqui, ó. Vamos lá. É basicamente aquela figurinha que vocês têm na apostila de vocês, né? Eu sei que engasta nessa face, eu desenho esse engastamento aqui embaixo, né? Da mesma forma, eu desenho ele, virar. Vocês devem estar muito mais rápidos que eu no kart, né? Desenho desse lado e desenho do outro lado também. Quer dizer que essa laje, a L1, ela engasta embaixo, na lateral direita e na lateral esquerda. Tá? Então, essencialmente, para preencher nossa tabela, ela possui 3 engastes. Tá? Qualquer laje, no máximo, vai possuir 4 engastes. E a classificação dela, deixa eu abrir aqui, os maciços. Vamos abrir o PDF aqui. Classificação dela, cadê você? Aqui, ó. Das figurinhas, a que mais se parece com aquele modelinho seria a nossa 5B, né, que tem os 3 tipos de engastes, aqui a face inferior, lateral direito e lateral esquerdo. Então, classifico aqui ao lado como 5B. Ok? Acertaram? É isso aí mesmo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Eu não entendo aquela continha que tu fez, sabe? Do vão, que Os 2 divide por... terços? Isso. Vou fazer novamente, então. Tá? A gente já sabe a distância LX e LY na nossa L1. Né? Isso a gente já fez lá na nossa tabelinha, mas vou fazer aqui novamente. Na distância horizontal, perdão, na distância vertical, eu tenho aqui 460 centímetros, né? E essa linha aqui que eu puxei. Deixa eu ver se uma linha de cota fica, de repente, melhor aqui explicar. A configuração está baixa. Mas, enfim, de eixo a eixo das vigas adjacentes à minha L1, eu tenho aqui 460. A L1 vai engastar na lateral direita se 2/3 dos 460 estiverem em contato com outras lajes, e essas lajes que ela está em contato também sejam armadas aqui na direção horizontal. Tá? Então, se eu tenho 460 total, né, essa cota vertical da minha L1, para eu poder considerar ela engastada aqui na L4 e na L6, quer dizer que no mínimo 2/3 desses 460 tem que estar em contato com a L4 ou com a L6. Então, se eu pegar os 460, a altura vertical, a cota total aqui, dividir por 3, tá? Então, dividido por 3, esse valor dá 1/3. Então, daria 153,33, daria 1/3 do 460. Vou multiplicar por 2, para dar 2/3, né? Daria 306. Então, no mínimo, 306 centímetros tem que estar em contato entre L1 e as lajes que eu tenho laterais. Tá? Eu tenho aqui, no caso, se eu pegar aqui de eixo dessa minha viga aqui, a esse eixo aqui de baixo, que está em contato, né, L1 está em contato com L4 e L6, 350 centímetros. É maior que 2/3. Então, eu posso considerar ela engastada. Tá? Na apostila de vocês, apostila não, né, nesse material que eu mandei para vocês, essa relação, deixa eu ver onde ela está aqui. Para considerar o engaste, está aqui, ó, né? Esse exemplinho que eu coloquei lá para vocês. O A deve ser maior ou igual a 2/3 para a gente poder considerar a borda engastada. Para L1 poder considerar engastada no L2. Tá? Professor, mas Oi. aí se for considerar, tipo, a L1 só engastada na L4, eu não posso, né? Daí eu tenho que somar o tanto com a L6 junto, porque se for só com a L4 vai dar 290, aí é muito pouco isso?
Aí é pouco, perfeito, exatamente. Né? Mas eu sempre considero tudo que está do lado dela, não apenas uma laje, todas elas. Beleza. Então, no caso, se a L6 estivesse só em um sentido, no sentido vertical, não no horizontal, aí eu não poderia engastar a L1 na L4 nem na L6, no caso. Perfeito. Se, por No exemplo, caso, se tivesse nesse tiver. sentido, tá vendo aqui, ó, L6 está no vertical apenas, né? Vamos supor. Né? Aí, nesse caso, a L1 não vai ter um engaste lateral direito, porque o contato que ela tem com a única laje que ela pode engastar, a L1 só pode engastar na L4, nesse caso, né, que o L6 está apenas vertical, é inferior a 2/3. Né? Essa distância aqui é inferior. Quer dizer que eu vou ter que considerar que a L1 está livre desse lado. Então, do lado de cá, se esse fosse o caso, eu não teria esse engaste. Tá? Seria apenas assim. Beleza, entendi. Mas eu só posso engastar se estiver na mesma direção. Isso. Na mesma direção, sempre. Por exemplo, a L6, né, um exemplo, se ela fosse assim, ela jamais seria engastada na lateral direita e na lateral esquerda, jamais. Tá? Porque ela não tem armação naquela direção, né? Quando ela tem nas duas direções, aí pode. Beleza? Vamos então para a nossa L2. L2. Professor, Oi. eu arredondei as medidas, será que tem problema? Vai ver que vai dar a mesma coisa, arredondar, não arredondar, né? Eu sempre digo para arredondar em centímetros, tá? Por exemplo, 387 não vai arredondar para 390, tá? Mantém o 387. Agora, o 387,12, pô, aí deixa 387, que tá ótimo. Porque o lambda aqui, se você arredondar... Eu arredondei para 390. Mas o lambda também ficou em duas direções, muito provavelmente. Mas 390 já é demais, tá? Por isso que eu coloquei até aqui a escala que eu gostaria, centímetros. Tá? Então, aqui nesse caso não precisa arredondar, não. Tá bom. Tá? Vamos lá para a nossa L2. L2, uma laje pequenininha, armada em duas direções, né? Eu sei que na face superior dela e na lateral esquerda, né, ela não vai ser engastada, porque não tem nenhuma laje do lado dela. Do lado da L2 tem a L3, né, completamente em contato com a L2, então a L2 vai se engastar na L3, na lateral direita, e na parte inferior da L2, toda a distância da laje L2 está em contato com a L5, e as duas são armadas no sentido vertical, então eu engasto também a L2 na L5, então a L2 ela é engastada na parte inferior e na lateral direita. Tá? Vou lá buscar o modelinho que represente isso, né? Inferior e lateral direita aqui, né? Poderia ser esquerda também, mas seria o modelinho 3. Então, lá na nossa tabela, eu tenho dois engastes para a laje L2 e ela corresponde à classificação, à vinculação ao tipo 3. Ok? L3, né? Não tenho nada em cima, não posso engastar. Embaixo eu tenho L5 no mesmo sentido em gasto. Do lado esquerdo tenho L2 no mesmo sentido em gasto. E do lado direito tenho L1 no mesmo sentido em gasto. Tá? Todas as três faces engastadas da L3 estão em pleno contato com lajes adjacentes. Então, L3, eu tenho 3 engastamentos. Modelinho que ela aparenta, o 5B também. Então, eu venho aqui, 5B. 3 engastes. L4, cadê você? Está aqui, em cima nada, simplesmente apoiada, na lateral direita simplesmente apoiada, na lateral esquerda, toda a altura da L4 está engastada, está em contato com a L1, então eu engasto, e na parte inferior dela, todo o comprimento dela está em contato com alguma laje que está armada também no sentido vertical. Né? Então, nesse caso, L4 engasta em L6 e L7, então, a L4 engasta a lateral esquerda e face inferior. Vou lá na minha tabelinha. Logicamente, eu não tenho aqui esse engastamento apenas na lateral esquerda e na parte inferior, mas é a mesma coisa que eu tenho aqui no caso, o meu modelinho 3, né? É uma parte inferior e uma lateral dela está engastada. Então, eu considero aqui como modelinho 3, 2 engastes. Beleza? Se alguém tiver dúvida, vocês me interrompam, tá? Senão eu vou tocando o baile aqui. Professor, Oi. ali a laje... Pera.
A laje L3 Tá? não seria 5B? Vamos dar uma olhadinha lá. 5B, eu não coloquei 5B? Coloquei, L3, 5B. Tá, eu me confundi então, desculpa. Obrigado, Lia. Tá falando completamente a aula agora. Tranquilo. Pra mim deu 5A. Vamos ver a 5A. Ó, a 5A remete a maior face a que está engastada. Vamos ver se de repente não é 5A. Na verdade, assim, ó, vou ser bem reto e sincero, né? O que nos influencia aqui, essencialmente, é quantos engastamentos ela possui. Tá? A 5A diz o quê? Que as duas menores faces estão engastadas e a maior face é apenas um lado. E a 5B que as duas maiores faces estão engastadas e a menor também apenas um lado engastado. Então, para nós simplificar nossa tabela, vamos fazer o seguinte, ó, modelinho 5. Independente se é A ou B, né, 3 elementos estão engastados. Tá? E aquela letrinha que aparece do lado apenas quer dizer, olha só o 4 também, se é a face menor, né, se é o lado menor que está engastado ou o maior. Mas isso para nós não interfere, porque o que nos interessa é quantas laterais estão engastadas. Bom, fazer assim daí fica um pouquinho mais fácil para a gente classificar. Então vamos lá. L5, né? L5. L5 eu tenho a parte superior engastada, lateral direita engastada também, né? Tenho contato com L1 e com L8, e a parte inferior também engastada no L10. Então, tenho 3 faces engastadas, classificação dela também é 5 com 3 bordas engastadas. L6, opa, e L6 esse cara pequenininho aqui, né? Tudo ao redor dele, notem, eu tenho a lajes em 2 direções em todo o contorno da L6, né? E ela também está em 2 direções, então a L6 vai ser engastada nas 4 direções. Então, nesse caso, o que é engastado em 4 direções seria a nossa letrinha 6. Então, venho aqui, 6, 4 direções. L7, face superior engastada, lateral esquerda engastada, inferior engastada, lateral direita não engastada. Então, 3 engastes, né? 3 engastes, modelinho 5. L8, tá aqui L8. Eu tenho contato com L1, né? Então a parte superior está engastada. Na lateral esquerda, contato com L5 e com L10, então também engasto. Na lateral direita, contato com L6 e com L9, engasto também. Na parte inferior, contato com a L11 e as duas estão armadas verticais, então eu engasto também. L8 ela é gastada nas 4 faces. 4 faces, modelinho 6, né? 4 engastamentos. L9, cadê você? Está aqui, L9, parte superior engastada. Lateral direita, não há lajes, né? Então simplesmente apoiada. Parte inferior simplesmente apoiada, não há lajes também. E na lateral esquerda, eu tenho contato com L8, né? Ela pode se engastar no L8, e eu tenho contato com L11. Então, L9 não pode, no caso, engastar com L11. Então, eu devo considerar, nesse caso da L9, vou botar aqui um offset, só para a gente pegar de eixo a eixo, né? A L9, nesse sentido, aqui. Então, vou pegar esse eixo até esse eixo, que é a parte que está em contato da L9 com L8, dá Professor, 3D. Oi? tinha travado.
Aí não sei onde que. Acho que você parou onde você estava falando que ia pegar as lajes de contato. Isso aí. Parou no eixo das vigas. Isso. E peguei contato aqui, né? Peguei os eixos delas. Vocês chegaram a ver o 2/3 ou não? Não. Não. Então vamos de novo. A distância de eixo a eixo aqui da minha L9 vertical é 378, né? Para ela poder estar engastada na face esquerda, no caso, eu tenho que 2/3 dos 378 tem que estar em contato com a L8, tá? Porque a L11 eu não posso engastar nela para não estar armada na direção horizontal. Então eu vou pegar aqui os 378, vou dividir por 3, multiplicar por 2, porque aqui eu vou ter os 2/3, tá? Então, da L9, se 252 centímetros, no mínimo, estiverem em contato da L9 com a L8, eu posso engastar a L9, senão vai ser simplesmente apoiado. Então, eu vou fazer essa medida de eixo aqui, né, da minha L9, até o eixo do contato que eu tenho com a L8. Dá 308 centímetros. 308 é maior que 252, quer dizer que eu posso considerar a L9 engastada na lateral esquerda. Tá? Professor, tu não contou Oi. a L11 porque ela está em uma direção apenas? Perfeito, porque ela está apenas na vertical. Então, como ela não tem armadura horizontal aqui, né? Esse cara não pode engastar no do lado. E vice-versa. Tá? Esse foi o legítimo caso. Então, na L9 eu tenho 2 engastamentos, né? A parte superior e a lateral esquerda. 2 engastamentos representa a figura, figura 3, né? Figura 3. Figurinha 3, está aqui 2 engastamentos. Né? Superior e lateral. L9, então, estou aí. L10. L10, parte esquerda não engasta, embaixo não engasta, em cima engasta sim, né? E lateral direita, vamos conferir se engasta ou não. Então, eu vou pegar eixo a eixo da minha laje L10. Eu tenho aqui um comprimento de 295, né, aproximado, arredondando aqui. Então, eu tenho 295 dividido por 3 vezes 2, vou ter 196,67. Vou pegar o eixo em contato, né, da minha laje L10 com a laje L8, que seria essa distância de eixo a eixo, tenho 225 centímetros, né? 2/3 dela precisaria que 196,67 no mínimo estivesse em contato. Eu tenho 225, eu tenho mais. Então eu posso engastar a L10 na L8. Né? Posso considerar a face lateral da L10 também engastada. Então L10 eu também vou ter o modelinho 3, 2 bordas engastadas. Para finalizar, L11. L11, ela não pode ser engastada em nenhuma lateral dela, porque não há armação nesse sentido, né? E na parte inferior também não há laje para ela ser engastada. Mas na parte superior eu tenho aqui contato com a L8, né? E eu posso engastar a face superior da L11. Então a L11 tem apenas um engastamento na parte superior. Que possua um engastamento, modelinho 2, né? 2A ou 2B, enfim, né? Mas é o modelinho 2. Modelinho 2 tem apenas um engastamento. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Nenhuma? Show de bola. Eu não me achei naquela 9. Para mim deu 5 a classificação. 9, vamos lá. A 9 é esta. Eu tenho engastamento apenas em cima e no lateral de esquerda, certo, Simone? Então, eu tenho apenas 2 engastamentos. Sim, isso sim. Onde eu tenho 2 engastamentos aqui, ó, é a classificação 3. Né? A 5 eu teria que ter 3 engastamentos. Pois é, não sei o que eu fiz então. Então, corrige ali, tá? É 3. Tem 2 engastamentos, mas o modelinho é o 3. Então, continuando a tabelinha aqui, próxima coluna é o 0,7 de LY, né, para a gente poder fazer o comparativo do L asterisco.
Então, aqui é só pegar o LY, multiplicar por 0,7. Para mim, deu esses valores, coloquei eles aqui. E o L asterisco vai ser o menor dos dois valores, entre o LX ou o 0,7 LY. Peguei o menor dos dois, tá? Montei a coluninha aqui ao lado. Aí a gente pode ir para a fórmula do D, que essencialmente depende do L asterisco, né, e do número de engastes. Vou aqui achar a formulazinha do D, que passei para vocês. Cadê você? Tá mais para baixo, tá aqui. D vai ser... Opa, não é isso. Isso aqui é a real, né? Nosso D aqui, ó. 2,5 menos 0,1 vezes o N, que é o número de engastes, vezes o L asterisco. Então, vamos lá. Vamos para a laje, cadê você aqui? Laje L1. Então, eu tenho 2,5 vezes 0,1 menos o número de engastamentos, né? O número de engastamentos aqui para a gente, da L1, são 3. Então, eu vou ter 2,5 menos 0,3, né? Que seria 0,1 vezes 3. Tá aqui, ó. 0,1 vezes o N é 3, 0,1 vezes 3 é 0,3, né? 2,5 menos 0,3. Opa, isso aí. 2,2. 2,2 vezes o L asterisco. Então, 2,2 vezes 3,22, né? Lembrando a formulazinha aqui, vezes o L asterisco, vai me gerar 7,08. Tá? Arredondando aqui, sempre que eu for arredondar a laje, sempre para cima, nunca para baixo. Deu 7,08 é o mesmo que 7,01, por exemplo. Né? 7,01. Mais casos decimais até não precisa. Ok? Então, faço isso com todas elas, né? Vou tentar aqui ser um pouco mais ágil, tá? No Excel, vacilei de não ter feito isso aqui no Excel, né? Para colocar a formulazinha, colocar e ela matar charado, mas vou tentar ser um pouco mais ágil aqui. 2,5 menos 0,2 vezes 1,14. 2,62, é isso mesmo. Depois vocês confiram para mim, por favor. Professor, eu não entendi uma coisa na fórmula ali do D de 2,5, né? Menos 0,1 N e daí depois o L asterisco. Mas daí da onde que entra esse menos 0,1? Se a gente já está colocando o valor do N? Ele entra multiplicando o valor do N. Sim, mas daí não preciso colocar na fórmula esse menos 0,1. Precisa? Eu estou fazendo meio direto, né? É, por exemplo, quantos engastamentos tem, por exemplo, em qualquer laje? Vamos supor que tem 2 engastamentos. 2 vezes 0,1, 0,2. Perfeito? Ah, tu estava fazendo direto. É que daí nessa parte ali eu me perdi. Por isso que eu perguntei. Não, perfeito. Daí agora fica 2,5 menos 0,2, que é o que nós já havíamos feito. Então tá bom, obrigada. Professor, eu fiz a conta colocando parênteses na calculadora e ele dá um número totalmente diferente, só que, tipo, eu separei números por números. No caso, a gente não poderia separar, teria que fazer um contínuo. Deixa eu ter... não entendi a dúvida, mas vou tentar botar na minha calculadora para ver se eu entendo. Tipo, eu coloquei, abri parênteses, daí eu abri novamente, aí eu coloquei os dois números no caso da subtração, fechei o parênteses, daí multipliquei não, eu perdi a conta agora. Se você colocar, Camila... Pelo N, fechei parênteses, daí depois multipliquei pelo L, e deu um valor totalmente diferente. Se você colocar exatamente como está na fórmula, exatamente isso daqui, ó, vai dar certo. Pois é, eu só coloquei assim, só que daí eu separei entre parênteses o N, no caso. Criei mais um parênteses. Então não faz isso. Pois é, ele deu um número errado. No caso, a gente não deveria fazer. Então. É que daí o N ele vai multiplicar o 2,5 menos 0,1. Eu acho que... exatamente, por isso que deu diferente. Por isso que eu coloquei assim, coloca exatamente assim. Todo inteiro, né? Uhum. Ele vai entender, a calculadora ela entende que primeiro vem a multiplicação, depois vem a subtração, né, nesse caso. Mas como está em parênteses, ele vai subtrair e depois multiplicar. Eu quis dividir tudo, mas deu errado. Professor, e corrigindo até ali, colocou ali no
na escrita, você colocou 7,01. No caso, tinha dado 7,08, não seria 7,1? Opa, boa, Lia. Toda a razão. Eu não enxergo a caixa de diálogo, tá? Então, se alguém escrever alguma coisa que tem vergonha de falar, ou não quer falar, ou não tá pegando o microfone, alguém me dá um toque aí. Mas tem toda a razão. Eu tava com vergonha de corrigir, porque pensei que tava errado, mas daí a Lia corrigiu daí. Corrijam. Provavelmente vocês estarão certos, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Qualquer dúvida, me interrompam, tá? E se tiver algum valor errado aqui, também me interrompam. Eu vou até fazer de novo agora o L2, que eu não sei já se eu estou fazendo certo ou não. 2,5 menos 0,2 vezes o L asterisco, que é 1,14. 2,62, 2,63. Perfeito. 2,5 L3 vezes não, menos o 0,3, né, que é 0,1 vezes 3, que é o número de engastes, vezes o L asterisco, que é 1,42. 3,13. 2,5 menos 0,2, 2,3 vezes 2,68, 6,17. Dois vírgula 2 vezes 2,63, 5,79. 2,1 vezes 1,11, 2,34. Está errado, vocês gripem, tá? 2,2 vezes 1,67, 13,68. 2,1 vezes 2,89, 6,07. 2,3 vezes 2,68, 6,17. Dois ponto três, 77, 5,46. Aqui 2,5, 2,4 vezes 1,8, 4,32. Só conferindo o primeiro lá, se a gente usou o mesmo critério, né? Vai ficar 2,2 vezes 13,22. 7,09 dá para colocar aqui, na verdade, só para manter o mesmo critério. É isso. Tá? Esse é o nosso valor de D. Vamos agora ao nosso H calculado. Tá? Formulazinha do H, eu coloquei aqui para vocês, né? Só que a aula passada a gente fez aqui a gente melhorou ela, né? Fez uma variação dela para quando for armado em duas direções. Qual que é a diferença? Em vez de ser o diâmetro da barra dividido por 2, né? Quando for em duas direções, a gente faz apenas o diâmetro da barra, tá? Naquele esqueminha que eu expliquei para vocês na aula passada. O comprimento aqui, vocês lembram quanto que é? Alguém me recorde, por favor. 2,5. Perfeito. Classe de gestão ambiental 2, né? Meios urbanos. Laje 2,5. Então, o comprimento sendo 2,5 cm. Aqui a gente vai trabalhar da L1 a L10, apenas o diâmetro da barra, tá? Aqui eu coloquei uma sugestão da gente considerar, né, um diâmetro que varia de 5 a 10 milímetros. Acho que a aula passada a gente considerou uma armação de 10 milímetros, se eu não me engano, que seria 1 centímetro, é por facilitar, né? Isso aqui é uma estimativa da barra que vai estar lá. Então, o H seria o D mais 1 centímetro mais 2,5 centímetros para lajes em duas direções. Então, aqui Professor, eu teria... Oi. mas aí quando for em uma direção só, a gente usa essa fórmula aí. Perfeito. Isso aí, exatamente. Uma direção é essa, duas é aquela da aula passada. Tá? Todas aqui são duas direções, exceto L11. Então, eu vou usar inicialmente aqui da aula passada. Vou fazer essa aqui mais didaticamente, depois eu faço um pouquinho mais rápido as outras. Então, nossa formulazinha lá engloba o D, que é o 7,09 centímetros, mais
1 centímetro que eu vou colocar, a gente vai considerar aqui que o diâmetro da barra que a gente vai armar essas lajes vai ser de 10 milímetros, né? 10 milímetros convertido para centímetros fica 1 centímetro, mais o cobrimento, que nesse caso 2,5 centímetros. Então o H calculado para nós, 10,59. Vou colocar aqui 10,59. Correto? É isso aí. Qualquer coisa me interrompam. Laje L2, 2,63, mais 1, mais 2,5. 6,13. L3, eu tenho aqui 3,13, mais 1, mais 2,5, 6,63. 1 mais 2,5, 3,5, né? Então, 6,17 mais 3,5, 9,67. 13,79 mais, 5,79 mais 3,5, 9,29. 2,34 mais 3,5, 5,84. 3,68 mais 3,5, 7,18. 6,07 mais 3,5, 9,57. Corrijam, tá? Estou fazendo rápido aqui, corrijam depois, vejam se é isso mesmo. 6,17 mais 3,5, 9,67. 5,46 mais 3,5, 8,96. 4,32 mais 3,5, 7,82. Fechou? Sim. Beleza. Agora vem a... Opa, perdão, não fechou, né? A última aqui é um pouco diferente. É armada em apenas uma direção. Então, vou voltar atrás aqui. Aqui eu tenho aquela formulazinha lá, a base nossa, que vocês têm ali no material de vocês, que é o diâmetro da barra dividido por 2. Então, ao invés de somar 3,5, eu tenho 1 dividido por 2 dá 0,5. Né? 0,5 mais 2,5 dá 3 centímetros. Então, aqui no caso, eu somo aos 4,32 apenas 3 centímetros. Porque está armada é apenas uma direção. Tá? Então, nesse caso aqui, 4,32 mais 3, 7,32. Agora sim está correto. Beleza. Agora vem a grande pegada. H adotado. 10,59. Não é comum a gente adotar, por exemplo, numa obra, né, 10,6 de altura. Você mata o pedreiro. Né? Essa altura na obra a gente costuma fixar, logicamente, é serrada, uma madeira, né, que vai marcar essa altura, de acordo com a altura de cada viga. Então, é legal que seja pelo menos múltiplo aqui de 1 centímetro. Tá? Então, 10,6 milímetros é sacanagem. Então, no caso aqui, a que eu tenho uma maior altura seria a minha L1. Eu teria que ter aqui no mínimo 11 centímetros. Tá? E eu começaria por ela dessa forma. Eu tenho lajes pequenas. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Realmente, L1 é a nossa laje, talvez nossa maior laje entre todas elas, né? Ficou um pouco mais carregada. Eu tenho lajes pequenas, né? A gente sabe que o mínimo para laje de piso é 8 centímetros. Então, eu não posso ter nada menor que isso. Então, eu posso aqui de cara em todas que eu tenho inferior a 8 e já arredondar para 8, por exemplo. Trabalhar no mínimo com 8. Aqui 8. Essas eu pude trabalhar com 8. Com 9 centímetros, um pouco acima, talvez só essa, 9. E as outras eu teria que trabalhar, se fosse um valor imediatamente superior, né? Eu trabalharia com 10 centímetros. Ok? Isso aqui estaria atendendo, né, a todo esse meu dimensionamento. Porém, olha só que loucura que seria para o pedreiro. Cada laje com uma altura. Né? Não é muito interessante, porque a gente está trabalhando com a altura de 8, 9, 10 e 11 centímetros. Né? O que vocês fariam? Vocês aceitariam mandar isso para a obra? O que vocês poderiam melhorar nisso daqui? Alguém tem uma sugestão? Eu coloquei 10 nas duas últimas.
Porque a L11 é 10 no mínimo, que é balanço, né? A L11 é balanço? É. Vamos esclarecer essa pergunta. É balanço? Na verdade, Não. Não, né? Sempre que uma laje está contornada por vigas, ela não está em balanço, tá? Ela apenas vai estar em balanço se não existisse viga. Por exemplo, se a L11 fosse assim, eu poderia dizer que essa lateral, ela está livre, não é que está em balanço. Agora, se ela fosse assim, por exemplo, agora, sem esse pilar ainda, agora sim ela estaria em balanço. Tá vendo? Ó, é apenas o contorno da laje, não tem viga, não tem nada. Isso é uma laje em balanço. Tá? Entendi. O Mas resto não vai é balanço. uma viguinha fina mesmo que ela tá em balanço? Mesmo sem os pilares? Não, dela pode apenas ela estar em balanço. Não precisa da viga. Porque eu tava olhando Essa, lá em casa, tem uma viga pequena embaixo da sacada. Não tem pilar, mas tem uma viga, uma viga. então a laje não está em balanço. A viga pode ser que esteja em balanço, mas a laje não. Entendi. A laje está apoiada na viga, essencialmente. Tá? eu acho que seria interessante colocar a L10 com a mesma altura da L5, já que elas estão, tipo, próximas, e é 1 centímetro só que vai aumentar, então poderia colocar a L10 como 10 centímetros também. Não sei, minha opinião. Poderia puxar, lógico. A única que tem 9 centímetros de altura é a L10. Faz sentido realmente manter com 9. Concordo contigo, cara. Com 10 centímetros aqui ficaria muito melhor. Incomoda vocês ter uma laje L1, por exemplo, com um valor de 11 e não 12? Uma pergunta que eu faço. Sim. Todo semestre, eu não sei porquê, se é uma questão de superstição, o que acontece, mas ninguém gosta de número ímpar. Não sei o que acontece. Todo mundo arredonda para 8, 10, 12, 14, 16 e assim por diante. É que a gente gosta da nota arredondada também, professor. de 3 para 8. De 8 para 10 é uma boa, um bom arredondamento, né? Bota bom nisso. Tá? Isso daqui deixa vocês mais satisfeitos, talvez? Acho que sim, até na questão da mão de obra, né? Às vezes é mais fácil tu aumentar 2 centímetros do que um só. Peço, Manu, se tem uma régua em mãos, você deve medir 11 centímetros. Isso é mais trabalhoso, menos trabalhoso ou trabalhoso igual a medir 12 centímetros? Que engraçadinho, a mesma coisa, né? Mas é a mesma coisa, exatamente na obra também, tá? Tem um valor de 11, de 12, de 13, tanto faz, né? A dificuldade vai ser a mesma, logicamente. Mas a gente tem um toque, e eu não sei que toque é esse, mas eu confesso que todo semestre é o mesmo toque, que vocês evitam a todo custo números ímpares, tá? Então, só quis deixar claro aqui que não tem problema ter o 11 ali, já que vai ser a única diferença, né? Ter 11, ter 12, usar o 13, não tem problema, usar o 15, não tem problema, tá? Mas fica a critério de vocês, o 12 está errado? Não, porque atende, né? Então tá tudo certo. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém ia falar alguma coisa? Não? Show. Então, tá? Esse daqui eu deixo a cargo de vocês. Mas aí vocês podem me perguntar, pô, tá com 3 alturas de laje. Vale a pena eu ter 3 alturas de laje? Essa é outra questão. É uma casa térrea, né? Lembra que vocês viram o projeto disso daqui. Vai ser executado uma vez, né? No caso, a única laje que ficou maior é a laje 11. Outras lajes, né? As menores, vocês vão reparar, vamos até uma a uma, L2, L3, L6, L7 e L11, tá? L2, tá aqui, L3, L6, L7 e L11. As menores lajes ficaram com 8 centímetros de altura. Então, dá para reparar no nosso dimensionamento que quanto maior a laje, e faz sentido, né? Mais alta ela deve ser. Né? Quanto maior o vão, mais alta ela deve ser. Faz todo sentido do mundo. Então, as pequenas ficaram todas com 8. E aqui apenas L11 ficou com 11 centímetros de altura, as outras ficaram com 10. Vocês mandariam assim para a obra ou vocês acham que a gente pode ainda, de repente, refinar um pouco mais
e talvez trazer os 10 para 11, por exemplo. Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Essa diferença de altura vai fazer aqueles mini degrauzinhos, né? Que as pessoas tropeçam e quase caem. Não, com certeza não, senão nós vamos matar as pessoas com os mini degrauzinhos. Não, desce para baixo. Desce Na para prática vai Perfeito. para baixo, isso? Perfeito, na ó. parte inferior. Eu deixaria assim. É nivelada por cima, eu vou botar aqui 8 centímetros, tá? Tá aqui os 8. E a segunda linha que eu colocar vai ser 10 centímetros. Tem uma viga aqui no meio. Sei lá de quanto. Tá os 14 aqui até, vai. Tá aqui a minha viga, tá? Como é que você vai ver isso lá na execução? Você vai ver isso daqui, ó. Isso não vai ter, isso não vai existir, isso não vai, isso não vai, isso não vai, isso não vai e isso não vai, tá? Como é que o pedreiro vai colocar esse cara aqui? Vai colocar uma tábua desse lado e uma tábua maior desse lado aqui. Outra, logicamente, vai embaixo, né? Esses caras vão se encontrar. Isso aqui vocês vão montar comigo em ateliê, tá? Mas a diferença está aqui, ó, nessa tábua que vai estar com o contorno da viga. Uma vai estar mais baixa, a outra mais alta. Entendi. Muito obrigada. E aí? Professor, em vez de Oi. mudar as de 10, por que a gente não pode mudar as menores, no caso que são de 8 para 10? Porque como elas são lajes menores, não ficaria mais fácil? Em vez de aumentar as de 10? O que também vocês acham? Eu tinha pensado nisso, porque se tu vai pensar, vai menos concreto, enfim. É, tipo, foi o mesmo pensamento da Elisa, vai acabar sendo mais econômico, porque são lajes menores, do que você aumentar as lajes maiores, no caso. Então, aumentar 2 centímetros das lajes menores é melhor do que aumentar 1 centímetro das maiores? Não sei, na verdade, a gente deveria fazer um cálculo, ver o tamanho das lajes. Ó, tu viu? Eu acho que vai acabar dando elas por elas, pensando assim. Tu viu que chato que é, né? Se eu fosse mandar para uma obra, eu mandaria tudo da altura 11. Tudo Seria a 11. favor da segurança. E menos Quem trabalho. concorda com a Manu? Eu concordo com a Manu. Não sei se 11, mas colocaria tudo numa mesma altura. Mas não sabe se 11 qual, então, seria a altura que tu colocaria? Entre 10 e 11. 8 não. Então, se eu colocar 10 aqui em cima, quer dizer que tudo certo? Não, porque daí fica menor do que o H calculado. Aí. Então, você vai colocar todas iguais? Todas 11. Estou com a Manu nesse quesito, né? E qual que vai ser o custo disso? Se eu passar todas para 11? Pois é, a gente deveria calcular o tamanho, daí o volume, no caso. Vamos calcular de uma forma rápida, tá? Vai Vamos dar fazer essa mais. proposta. Vamos calcular aqui a área, né? Claro, a gente poderia ter uma tabela Excel, o professor de vocês poderia ter feito isso em Excel, por exemplo, ou importar agora também daria, mas enfim. E aí eu já teria a área delas. Vamos fazer isso, vou tentar importar esse cara aqui para Excel. Vamos lá. A gente, de repente, tem essas áreas mais rápidas. Isso aqui não é porque eu tenho o Excel falsificado, tá, gente? É verdadeiro. Tá aqui a nossa planilha, né? Vamos calcular a área aqui. Esse cara vai ser igual a este vezes este. Tá em centímetros, né? Vamos fazer isso. Eu divido por quanto para transformar em metros a multiplicação, a área? Divido por? 100. Sim. Se fosse por 1000, era milímetros, não era? Muito bem, 10 mil, como todos responderam aí, né? Lembra que está em metros quadrados, né? Ah, é verdade. Daí a gente dobra, né? O número dos carinhas ali. Foi isso Então, que a gente disse. Não, eu entendi. Meu coração já sabia o que vocês responderam. É que travou aqui bem na hora que a gente falou. Putz, que puxa. Perfeito. Então, tá aqui as áreas delas, né? Vamos calcular o volume para ver quanto que seria esse valor gasto, quanto a gente gastaria em concreto a mais. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui igual 11 menos... Olha que bucho que eu vou fazer. Tem 100 metros, né, esse cara aqui. Então, 11 menos essa altura aqui que eu tenho,
vai me gerar uma certa altura em centímetros. Para converter essa altura de centímetros em metros, eu divido por 100 essa diferença. Tudo isso vezes a área, eu tenho em planta, vai me dar o volume de concreto a mais que eu estou gastando. Para transformar tudo em 11, tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, aqui embaixo, eu vou fazer a soma de todo esse volume de concreto a mais que iria. No final, eu teria um volume de concreto a mais, se eu passasse tudo para 11, de 1,21 metros cúbicos. O valor do metro cúbico está aproximadamente aí de um FCK 25 MPa, vamos colocar ali, sem bomba, uns R$350 metro cúbico. Quer dizer que se eu passasse tudo para 11, né, meu cliente gastaria a mais aproximadamente R$350. Tá? Vale a pena? Se for um cliente cainho, não. Mas aí depende da mão de obra também, né, eu acho. Mas aí não gasta em outros materiais a mais? Eu acho que dá menos recorte em madeira, essas coisas. Isso que eu ia falar, madeira para fazer a caixaria, enfim, não sei se precisa. É mais barata a mão de obra, com certeza, né? O cara, em vez de cortar as tábuas em tamanhos variados, né? Vai cortar tudo de um tamanho só, então é muito melhor isso, tá? Em termos de fiscalização de obra, que vocês vão fiscalizar a obra, é muito mais fácil você chegar lá e medir os 11 centímetros e ver que está tudo no mesmo nível, do que você ir viga por viga verificar quem está 8, quem está 11, quem está 10, etc. Né? E, em termos gerais, assim, acelera a produção. Né? Então, se você, de repente, você economiza um dia de mão de obra, o valor diário de um pedreiro, né, gira ali em torno dos R$150, R$200 de um pedreiro. Colocar mais um servente, mais a madeira, aí você tira talvez o valor do concreto tranquilamente. Fica uma coisa mais a favor da segurança do que o que você imaginava. Tá? Então, para esse caso, eu diria que sim, que vale a pena você converter tudo para 11 centímetros. Tá? Mas, como é que é na prática? Isso a gente sabe que é fato, tá? Como é que é na prática? Na prática, o pedreiro ele nem olha para o projeto para ver se é tudo 11, tudo 8, tudo 10 para te fazer um orçamento. Ele nem sabe disso. Ele vai fechar o preço por metro quadrado, independente de como for o teu projeto. Então, para o teu cliente gastar menos, você deixaria assim mesmo. Com 4, 5 alturas de lajes diferentes. Só que não é interessante, né? No final das contas, a gente sabe que a gente otimiza muito mais no 11, nesse caso, né? Agora, então, o que eu faria nesse caso? Eu botaria tudo 11. Boto tudo 11 lá, mando para a obra, o pedreiro vai me agradecer, vai dar tudo certo, eu vou explicar para o meu cliente, olha, eu coloquei tudo 11 aqui porque vai ficar uma laje melhor para você, e o teu custo de concreto, você vai gastar aqui uns R$350 a mais em concreto, só que você economiza mão de obra, caixaria, fiscalização, tudo fica mais otimizado. No conjunto da obra, R$350 não vão fazer tanta diferença assim. Agora, se fosse uma edificação multifamiliar, você vai replicar esse pavimento aqui 15 vezes, são 15 andares, é um pavimento pequeno, né? Mas enfim, aí o 350 talvez você teria que ver se realmente compensa ou não compensa. Tá? Dúvidas? Nada de dúvida? Outra opção que daria para acrescentar também, você pode trabalhar com 2 alturas de laje, sobe as de 10 a 11 e permanece as menores com 8. Também, outra opção. Outra opção ainda, que vocês deram lá, sobe as de 8 para 10 e permanece com uma com 11. Aí não é tão interessante, né? Uma só com 11, tudo 10. Aí sobe tudo para 11, que dá praticamente na mesma. Tá? De forma geral, vocês viram que em estruturas, e isso aconteceu semestre passado, vai acontecer semestre, a melhor alternativa, a melhor resposta que você tem é sempre a palavra depende. Né? O 11 está valendo. Você não pode ter uma altura de laje menor que 8 aqui nesse caso e nem inferior ao que você calculou. Ponto. O resto é opção de projetista. É por isso que faz muita diferença contratar um projetista ou outro projetista. Bom, gente? Dúvidas?
Não? Dá para pôr depende no trabalho? Dá para pôr, não, depende não, você vai ter que tomar um partido, né? Você não vai pôr depende, você vai colocar eu, Simone, quero essa posição, defendo essa posição por isso, por aquilo, por aquilo. Por exemplo, eu provei para vocês agora que o valor do concreto a mais, para transformar tudo em 11, seria quase que praticamente o mesmo valor da mão de obra. A gente provou por cálculo isso. Isso eu tomei partido mediante algo racional. Que pena que não tem prova, porque na prova dá para pôr. Ah, prova é prova, né? Chega de prova para vocês. Gente, então agora vem o grande momento do semestre em que vocês serão avaliados, uma vez que vocês já têm um certo domínio sobre lajes, tá? O trabalho de vocês, todos estão me ouvindo? Só alguém me fala assim para eu ver que tá ok. Sim. 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 O trabalho de vocês, então, é o seguinte, vocês vão pegar aquele mesmo projeto do semestre passado que vocês amam de coração, que é a edificação multifamiliar de vocês, aquele mesmo que eu escolhi uma viga semestre passado. Vão pegar ele, a planta tipo dele, que é aquela mesma que vocês me apresentaram também semestre passado, e vocês vão lançar nele a planta de formas. Tá? Então, vocês vão lançar lá todas as vigas, todas as larguras de vigas, né, apenas em planta. Ok? Então, todas as larguras vocês vão estimar ali, mais ou menos. Ah, professor, mas eu não sei quanto que é, vocês vão estimar, vocês tiveram uma certa experiência semestre passado, então o BW vocês vão estimar, e vão fazer todos os contornos dela e posição dos pilares. Ok? Então, os pilares de vocês, a princípio, vocês vão calcular mais para frente, mas a princípio vocês podem tomar a seção mínima para posicionar os pilares de vocês. A seção mínima de um pilar, ela é de 14 por 26, se eu não me engano. Ou melhor, façam assim, vamos fazer esses pilares de vocês quadradinhos, podem tomar como 14 por 14, 20 por 20, tá? Coloquem os pilares quadradinhos, de forma que a edificação não caia. Esse é o grande quesito. Tá? Então, o que vocês vão fazer agora é exatamente a planta de formas da edificação de vocês, com a posição de pilares, vigas e lajes. Uma vez que vocês fizeram a planta de formas, vocês vão montar essa mesma tabelinha que a gente fez hoje, e vocês vão fazer para a edificação de vocês. Tá? Então, vocês vão classificar todas as lajes maciças. Considerem que todas elas são maciças. Perguntas? O andar inteiro? O andar inteiro, provavelmente o tipo inteiro. Tá. Tá? Acho que não é também tão difícil. Diga tem que dimensionar assim, meio por alto, pelo menos, ou não? Só colocar. Só pelo teu coração, né? Você vai ver lá, pô, tem um vão de 5 metros aqui com uma viga. Mas que altura que vai ter essa viga, mais ou menos? Mais ou menos, os 50. Então, você coloca na seção 14 por 50, beleza. Isso vocês não vão ser analisados, tá? E os pilares padrão, todos eles 14 por 14 ou 20 por 20. Isso. E as lajes direcionar elas? A laje, aí você vai fazer aquela tabelinha ali para saber se é uma direção, duas e a altura que você vai adotar. Monta a mesma tabelinha que a gente montou hoje para a edificação de vocês. Tá. Só em planta baixa, só no CAD. Só em planta baixa, só em CAD, perfeito. O professor, como que você descobriu que a laje 11, ela era na direção vertical? Porque o lambda dela deu maior que 2. Tá, mas e daí ela não poderia ser na direção horizontal? Ou sempre não? Sempre menor direção, quando é uma direção na laje maciça. Sempre menor direção. É verdade. Tinha comentado, né? Tá. Professor, e no meu caso eu tenho lajes em diagonais, tipo, com vários ângulos e tal. Ela não tem só 4 lados. Ela continua igual às outras? Não, você vai desenhar ela angulada, né? Entre 3 lados, etc. E a gente, na hora de fazer o engastamento, vai fazer uma adaptação. Tá? A gente vai mais ou menos visualizar ela como se fosse retangular. Tá? Mas para isso daí, a gente vai ter na semana que vem uma aula inteira de consultoria. Tá? Então, a gente vai ter novamente online, a gente faz novamente nesse horário, tá?
E aí a gente pode ir conversando, vocês compartilham a tela de vocês comigo, tiram as dúvidas, tá? E eu vou respondendo as dúvidas que vocês tenham aí. Beleza. Quando é a entrega desse trabalho? Acho que travou. Travou? Acho que sim. Ah, tá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora Tinha voltou. travado, professor. Sem problemas. A data que eu gostaria que vocês me entregassem esse trabalho, né, seria até a data, até o dia 27 de maio. Eu gostaria de receber esse trabalho. Pode ser para vocês? Eu acho que pode. Sendo depois da entrega de projeto, pode. Quando é que é a entrega de projeto? Seria bom se fosse um pouquinho mais prolongada, tipo uma semana mais prolongada, porque a gente está com entrega de interiores, projeto, paisagismo, tudo. Quando é que é a entrega de projeto? Essa que me preocupa. Tipo, a nossa entrega de projeto é semana que vem. Dia 13 para nós. Ah, então tá. Depois do dia 13, A vocês vão nossa ter é ainda 25 umas 2 semanas. ou 29? É Eu não me lembro se é 25 projeto, planejamento É. dia 6, É, que são isso aí. as mais próximas ali dessas datas. Mas dá tempo. Eu Vocês acho. acham que dá? Pode ser 27? Porque se a gente prolongar muito, o problema é que depois a gente vai ter a continuação. E aí a gente vai meio que dar uma patinada, porque já está acabando o semestre, né? Já estamos em Só maio, eu acho que dá, que a gente teria Verdade. 2 aulas ainda de Eu acho- online. Isso, tem 2 aulas. Daí, por exemplo, a aula da semana que vem, que é dia 14, eu vou dar o feedback daquele trabalho que vocês me entregaram no Sketch, né? Talvez isso já ajude vocês também, no trabalho de vocês, e tiro dúvidas. E a aula do dia 21, que é a nossa outra aula, eu também tiro dúvidas. E fica a entrega para o dia 27. E daí é só essa entrega que a gente tem para Eu acho que a gente Só, Não entendi. acho que a entrega é 28, não 27. Não, eu quero um dia antes da aula. Ah, tá. acho que a gente podia Não, deixar vamos. para essa data e qualquer coisa depois conversamos. Não, vem conversar depois, não. Vamos fechar, vamos bater a régua aqui no dia 27, tá? Se de repente vocês estiverem realmente muito atrapalhados, a gente prolonga. Mas façam Professor, o possível para não. Qualquer coisa a gente vê contigo e, sei lá, faz uma videochamada, se não dá tempo todo mundo na aula, sei lá, em outro horário, enfim, né? Pra Para tirar tirar dúvida? dúvidas. É, Ah, não, isso vocês podem tirar a qualquer momento necessário. Manda o WhatsApp que eu respondo. Talvez não Tá. na hora, no minuto, né? Quem que estourou o microfone? Aí. Talvez não na hora, mas não precisa esperar até a aula para tirar dúvidas, né? Vocês podem tirar a qualquer momento, você sabe Sim. disso. porque antes era mais fácil a gente ir na sala dos professores tirar dúvida, né? Agora complicou um pouquinho mais. Como? Desculpa, não entendi. Antes era mais fácil a gente ir tirar dúvidas na sala dos professores, né? Quando era Sim. presencial. Aí agora É. fica ruim. Fica ruim mesmo, né? Mais difícil. Eu tô achando um saco essa aula online, para ser sincero. E tô notando como a aula presencial é muito legal. Como essa aula à distância prejudica o ensino, o aprendizado e tudo. Isso Eu tá acho que a servindo de gente- lição. A gente rende uns 80% a mais do que a aula tipo, à distância, assim. O rendimento é muito maior. Muito maior. Eu também Eu tô acho. percebendo isso. Nessas matérias, né? Outras não. Outras é melhor a gente trabalhar em casa. Professor, a gente entrega uma prancha? Não, lembra que eu não gosto mais de papel, né, Simone? Vocês vão me entregar digital, tá? Vocês vão me entregar. Na prancha ou no CAD? Não, pode ser só o CAD. Que nem essa planta de formas que eu entreguei para vocês, vocês vão me entregar uma planta de formas, tá? Só que daí eu quero ver também o arquitetônico do lado. Então, no arquivo CAD de vocês, vai ter o arquitetônico com móveis, tá? E a planta de formas embaixo. E a tabelinha também? A tabela pode ser dentro do CAD ou pode ser uma planilha Excel que vocês me mandem junto. No Word, não? Pode ser no Word também. Dá para importar lá para o Word e levar. Pode ser também. Ok. Ok? Mais alguma dúvida sobre o trabalho?
Não? Essa aula, então, gente, eu vou dar ela por encerrada, tá? São 15 para as 9, e olha que legal, vocês têm até as 10h30 para já começar esse trabalho feliz, mete um sonzeiro aí no PC de vocês e aproveitem esse tempo, tá? Na aula da semana que vem, a gente se encontra online também, eu dou feedback daquele trabalho que vocês me entregaram do Sketch, e a gente já começa tirando dúvidas, tá ok? Tá bom. Ok. Combinado. E, Cássio, quando fizer mais lives aí da tua banda, tem que publicar nos grupos aí, cara. Só eu entro lá para assistir vocês. Concordo. Valeu, professor. Tu era um dos 5 que estavam lá, né? Nem eu também não sabia, não fui convidado. Não, vai ter sábado. Esses nossos Tem o colegas tipinho do aí Cássio. também legais, né? Tem o Gabriel também, que ele faz lives e tal. Tudo famoso, né, mano? Manda lá no grupo. Sim, só a gente que não. Bolero somos nós mesmo, tá? Beleza, meus amores, então boa noite a todos vocês, muito obrigado por esses minutos de atenção e bom trabalho aí, nos falamos novamente semana que vem. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, valeu, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.